Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu mostrar pode sentar, por favor, deixa eu mostrar uma coisa para você. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo é o 5. Já é bastante conhecido. Hoje o pessoal aí, eu acho que ficou com medo da chuva, do frio, né? Tem uma mudadinha de tempo aí. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa para você. Aprenda a ser fiel, independente da situação que se apresentar para você. E você que está batalhando, às vezes a pessoa está lutando por algo, e a impressão que ela tem é o seguinte: puxa vida, eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou brigando, mas parece que não está adiantando. É mentira. Está sim. Você está se movendo. Você está compreendendo, sim ou não? Está se movendo onde tem que se mover. Lembra que eu falei para você? Quando você se posiciona, lembra? Você se posiciona na palavra. Aqui, você passou pelo portal, a oração. O portal é a oração, só um exemplo para você entender. Aqui eu vou combater contra o mal, eu vou resistir, vou enfrentar, eu vou mandar o mal sair. Aqui, no mundo natural onde nós vivemos, em breve, vai se materializar aquilo que você se empenhou, se esforçou, se dedicou em jejuns, orações e outras coisas mais, em fidelidade. Por que então parece aqui, pastor, que a coisa não está acontecendo? É porque ele quer, o teu adversário, que você desista de fazer o que está fazendo por acreditar que não está adiantando. Porque ele sabe que a única maneira de ele tirar a bênção de você é você desistindo. Ele não tem outro jeito de te tirar a bênção. Você está compreendendo? A única maneira de tirar a tua bênção é você abrindo mão. É você desistindo. Então não desista. Seja perseverante em oração. Seja perseverante em jejuar. Seja perseverante em se manter na orientação que Deus deu, na palavra. Por quê, pastor? Porque a glória que ele tem para você, ela vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Eu falei esses dias que nós temos que aprender a ter paciência. Um grande adversário que as pessoas enfrentam é a ansiedade. Elas querem que as coisas aconteçam. Tudo tem o seu tempo. Não permita que a ansiedade se apodere do seu coração. Fique com os seus olhos na promessa, na palavra que te foi feita. E na hora certa as coisas acontecem. Por quê, pastor? Deus não chega atrasado nem antes da hora. Ele se manifesta no tempo certo. Você compreendeu, sim ou não? E quando Deus fala que vai fazer algo, Ele não vai fazer. Ele já fez. Então só mantenha a tua confiança. Lembra de Jairo? Vamos ler o texto do menino? Deixa eu ler aqui primeiro, depois nós vamos lá para Jairo para você ver. É um texto que mostra um homem que foi procurar Jesus. E o que acontece? No caminho, uma mulher que 12 anos sofria, encontrou Jesus também. Mas daqui a pouquinho, preste atenção, ó. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento, irmão, mas só que tem que guardar. Esse aqui é o problema, que tem pessoa que não guarda a orientação. Nós não temos falado sobre isso, que muitas vezes a gente se esforça, se empenha para ter orientação, mas não há da nossa parte o mesmo empenho, a mesma dedicação para a submissão, para obedecer a orientação. Nós temos que aprender a nos submeter. Nós temos que aprender a obedecer a orientação que está sendo dada. Por isso que ele está falando, quem guarda o mandamento. Porque tem gente que não guarda. Não guarda. Irmão, é para você fazer desse jeito, mas ele não guarda a orientação de Deus. Não guarda a ordem, não guarda o mandamento, não guarda o ensinamento. Você está compreendendo? Ele sai da posição devido à circunstância, devido à dificuldade, devido à situação que se apresenta diante dele. Não. Por mais que a coisa aos teus olhos, desculpe o popular, por mais que o bicho esteja pegando, por mais que a coisa esteja complicada aos teus olhos, por mais que as coisas sejam difíceis para você, mantenha-se na orientação, guarde o mandamento. Você sabe que o leão, ele não caça, né? Teve uma época na minha vida que eu queria até ser leão. Eu falei, poxa, o leão não faz nada, rapaz. É ela que faz tudo, ela que caça, ela que leva a caça, ela que cuida dos filhotes. Ele só fica esperando para comer, né? Né? O leão não faz nada. Quem caça não é ele. Quem caça é a leoa. Mas, todavia, ele coopera com a caçada. Como, pastor? Dando um rugido. Quando ele ruge,
os pequenos animais, eles estão intocados. Eles estão protegidos na toca. Mas eles se agitam e saem da toca. Aleluia, pai. É assim que o diabo faz. Ele ruge como se ele fosse leão. Ele faz um barulho. Ele faz um barulho. Se você guardar o mandamento, ou seja, amigo, ficar na toca, os demônios dele não vai conseguir caçar você, não vai conseguir te pegar. Você está compreendendo? Para o diabo pegar qualquer um de nós que pertencemos a Cristo, só se nós sairmos da palavra, senão não tem como. Não tem como, por mais que ele queira. Para tocar em você, ele vai ter que tocar na menina dos olhos de Deus. É impossível. É impossível. Em outras palavras, Deus está dizendo que é impossível que ele toque em você. Você compreende? Agora, se você sai da palavra, ou seja, se você não guarda o mandamento, por isso está escrito aqui, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. A pessoa que experimenta o mal é porque ela sai da palavra, ela sai da orientação e ela acaba então perecendo, ela acaba passando por situações que, se tivesse guardado a orientação, se tivesse guardado a palavra, ela não passaria. Ela não experimentaria aquele mal, aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquela dor. Eu estava conversando com um amigo e ele falava da mamãe dele, né? Serva de Deus, pastor, crente fiel, final da vida, enfrentando doença pesada, né? Tudo que vai comer por sonda, não consegue mais isso e aquilo. Aí ele vem e me fala uma coisa assim, mas Deus sabe dos seus desígnios, né, pastor? Eu falei, não, Deus não tem nada a ver com isso. Como não tem, pastor? Ué, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum. O que Deus falou em relação ao nosso corpo? Quem é responsável em cuidar? Quem é responsável em manter ele saudável? Somos nós. Aí você não faz um exercício, como qualquer porcaria, não se cuida. Aí o que acontece? Eu já expliquei para você, o corpo é que nem cartão de crédito. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Aí começa a surgir um monte de situações que você não tem fé para se livrar delas. Não alcança a fé para se livrar delas. E fica perecendo, e fica sofrendo. Aí é Deus. Deus sabe dos seus desígnios. Deus não tem nada a ver com isso, não. Você que não guardou o mandamento. O Senhor Deus, ele leva tão a sério o nosso corpo, que ele falou que aquele que destrói o templo do Senhor, ele mesmo destruirá. Não cuidar do corpo é pecado de morte. Você está compreendendo a seriedade? Você está entendendo? Irmão, o corpo não foi feito para ficar parado, você tem que exercitá-lo. E não precisa muito, não. Você pode, eu não sou médico, não, mas você pode procurar qualquer especialista, ele vai falar para você, 3 vezes por semana, caminha 30 minutos. É o que você precisa para ter uma vida saudável. Procura qualquer médico, qualquer cardiologista, ele vai te dizer isso. Você está compreendendo? Você não precisa se esforçar de ter que ficar 2 horas, 4 horas por dia numa academia, não. Se você tem algum projeto, aí é outra história. Você está compreendendo? Sim ou não? Eu estou falando de cuidar do corpo e prestar atenção no que come. Todo alimento apresentado a Deus, ele se torna abençoado. Agora, o que eu tenho que aprender é fazer uso, né? Eu estava conversando com um amigo, eu cheguei a 147 quilos, hoje eu peso 76 quilos. Eu cheguei a 147 quilos. É comida? Não, não era comida. Não era comida. Era o mau uso que eu fazia da comida. Comia com avidez. Era praticamente um glutão. E dentro de mim falava, não sei por que eu engordo tanto, não sei. Comprava uma pizza, a mulher arrancava um pedaço, eu comia o resto. Aí não sei. E achava que não comia muito. Não sei. Fazia meio quilo de macarrão, tirava um prato, eu comia a panela. Eu não sei porque eu engordo, não sei. 3 pães de manhã, 2 à tarde. Antes de dormir, mais um. Não sei. Sabe aquele líquido que nego compra de 2 litros? Né? Não vou fazer propaganda aqui. Aquilo lá é uma porcaria para a saúde. Também não vou falar nada para não tomar nenhum processo. Estamos gravando. Né? Aquilo é uma porcaria para a saúde. Aí que eu não falei nome nenhum, falei. Mas é uma porcaria para a saúde. Líquido preto, tem um monte de líquido preto. Tem café, tem um monte de coisa. Né? Mas é um que nego toma que nem doido, como se fosse água. Aí depois vai reclamar com Deus.
Não, Deus sabe dos seus desígnios. Surgiu um câncer no estômago, Ele sabe. Que Ele sabe, irmão? Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus não tem nada a ver com isso, não. Nós é que temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Quantas pessoas foram embora na pandemia antes da hora? Mas eram pessoas sedentárias. Não se preocupavam em se cuidar. Entendeu? Aí, sistema respiratório não teve força para resistir àquele ataque. Nem o sistema cardiovascular teve força. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Amém, pessoal? Está entendendo? Sim ou alguém não? Sim ou não? Olha lá, 1 carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É pecado de morte, irmão. Porque se já destruir, o que sobra para Deus destruir? Espírito, não sobra mais nada. É pecado de morte. Não cuidar do corpo, destruir o corpo, te leva para o inferno. Você está compreendendo a seriedade disso, não? Parece que não tem nada demais, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Amém. Porque o santuário de Deus, vocês, né? Sou eu, né? Sagrado, sagrado. Tem gente que parece que lê assim a Bíblia. Mas não entende a seriedade disso. Se entendesse, mudaria o comportamento. Quando eu entendi, eu mudei o meu comportamento. Eu mudei. Não deixei minha carne fazer o que ela quer. Deixei ela à vontade, não. Você não come pizza, pastor? Como. Mas agora, quando como um pedaço, mesmo que ficar à vontade de comer outro. Outro dia, um amigo me levou para comer uma pizza, eu comi um pedaço. Ele não vai mais, pastor? Eu falei, não, tá bom, obrigado. Mas não é que eu não queria outro. Aqui, eu tenho sobriedade hoje, domínio próprio hoje. Até achei que ele apareceu hoje, me chamou ontem, mas eu acho que ele estava muito culpado, não veio pagar. Ou eu não queria pagar a pizza. Não sei, mas esperei, ele não apareceu. Mas voltando. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento. É quem guarda, irmão. Porque tem gente que também tem esse negócio. Ela olha e fala, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Não experimenta nenhum mal. Mas só que é para quem guarda. Se eu estou experimentando mal, eu não estou guardando. Eu não estou guardando. De alguma maneira, eu estou fazendo aquilo que Deus falou para mim não fazer. O que é, pastor? Que Deus falou para mim não fazer? Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo, pastor? Dar oportunidade para ele se manifestar. Dar oportunidade para ele agir. E a única maneira de eu dar oportunidade para o diabo agir é se eu saio da palavra. Porque sair da palavra, irmãos, muitas vezes não é o que você está fazendo. Sair da palavra, muitas vezes, é o que você está deixando de fazer. Por exemplo, tem gente que não combate. Tem gente que você tem que combater. A Bíblia diz que aquele que preserva a espada do sangue é amaldiçoado. Preserva a espada do sangue é sim, aquele que não luta, aquele que não briga. A vida dele fica debaixo de maldição. Ele fica murmurando, reclamando, chorando, fazendo aquelas orações religiosas, em vez de se levantar, se posicionar e falar, diabo, peraí, eu pertenço a Cristo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus maligno não lhe toca, porque a espada do Espírito é a palavra. Amém? É a palavra. Senhor Deus, a tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Satanás, eu te repreendo no poder de Deus. Na minha vida você não toca. Aí, qual é a área? Casamento? Conjugal? Finanças? Saúde? Qual é? Parte para cima dele. Enfrente-o. Sem medo. Crendo na palavra de Deus, ele vai fugir de você. Então, muitas vezes, não é o que a pessoa está fazendo. É o que ela deixa de fazer, que coloca ela em situação de experimentar o mal. Coloca ela em situação de maldição. Ela não está guardando o mandamento, a instrução, a ordenança, tudo aquilo que está no imperativo, que te soa como ordem, é mandamento. Você está compreendendo? É ordenança, é mandamento. Então, você não guarda, vai perecer. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Deixar de colocar em prática a palavra de Deus é pecado. É aquilo que eu te falei. Muitas vezes, não é o que a pessoa está fazendo. É o que a pessoa está deixando de
tem situações que é o que a pessoa está fazendo também. Né? Ela sabe que não pode e está fazendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar. Como que eu me guardo? Me mantendo na palavra, lembra? Na toca, na palavra. Aí eu não vou experimentar mal, porque o maligno não vai me tocar, ele não vai me alcançar. Agora, se eu saio da palavra, ou em algo que eu estou fazendo, ou em algo que eu estou deixando de fazer, o maligno vai me tocar. Você está compreendendo, sim ou não? Preste atenção no versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Deixar de combater, aquela pessoa que não combate, aquela pessoa que em vez de repreender o mal, se posicionar, ela fica murmurando, ela fica chorando, fica reclamando da vida, essa pessoa está em pecado, irmão, ela está vivendo em pecado. Por quê? Porque ela não está usando a palavra que Deus mandou ela usar. O Senhor Deus diz, orai sem cessar. O Senhor Deus diz que oração é dever. Sem desanimar. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então, se eu não estou praticando a palavra, eu estou o quê? Estou em pecado. Aí, sem dúvida alguma, eu não estou me preservando, porque eu estou fora da palavra. Então, se eu não estou me preservando, não estou guardando a mim mesmo, o maligno vai me tocar. Ele vai ter condições de me tocar. Eu estou dando oportunidade, eu estou dando lugar a ele para agir. Agora, se eu me mantenho na palavra, meu irmão, pode ter certeza, ele não vai tocar. Não vai tocar. Ele não tem poder para tocar. Ele pode te ameaçar, ele pode gritar, ele pode fazer um barulho, até te causar uma certa dificuldade. Mas se você se mantém na palavra, por maior que seja a dificuldade, você vai transpassar aquela dificuldade e vai ver a glória de Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Volta lá em Eclesiastes, por favor. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Agora preste atenção nisso aqui. Busca Deus. Hoje eu falava com um amigo meu. Falei, rapaz, eu orei a tarde inteira baseado nesse versículo aqui. Esse, qual, pastor? Esse que eu estou lendo com você. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Não é só conhecer o tempo. Existe um tempo para a ação, para agir, para fazer as coisas. E existe um modo certo de fazer cada coisa. Então, o coração da pessoa que é sábia, ele compreende o tempo de fazer e o modo de fazer. Mas essa compreensão, esse entendimento, essa sabedoria, só quem pode trazer para a pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça, e Deus lhe dará liberalmente. Mas é o Espírito Santo que abre o entendimento para perceber o momento e o jeito de fazer a coisa. Porque a comunhão com Deus me torna sábio. É Deus quem detém a sabedoria. É Ele quem tem a sabedoria. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmãos, há 3 tipos de sofrimento. O primeiro sofrimento é aquilo que eu estou te falando, por falta de sabedoria. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Então, tem pessoas, é de Deus. Ela pertence a Deus, isso não se discute. Ele está falando, meu povo, está claro aqui. Pessoas que pertencem a Ele. Mas está sendo destruída, porque falta entendimento. Tem muitas pessoas perecendo por falta de entendimento. Eu conversava com uma amiga. Falei para ela, você está usando tal frase? Não. Falei, Deus se alegra quando nós somos sábios. Busca Deus sabedoria para tudo. Deus, me dá sabedoria para administrar o meu negócio. Deus, não existe uma pessoa que estudou a arte do marketing, vamos dizer dessa maneira, que tenha mais conhecimento que o Senhor. Meu Deus, me dá uma ideia, me dá uma visão, como eu faço, de que maneira eu posso propagar o meu negócio, como eu faço, de que maneira eu posso tratar o meu marido, a minha família, como eu faço para levar o meu pai a Cristo, a minha mãe, o meu irmão, ou seja, busca sabedoria em tudo. A Bíblia diz que em nada eu devo me preocupar, mas devo colocar diante de Deus, em oração, todas as minhas necessidades. Então busca entendimento, porque tem gente sofrendo
que pertence a Deus é só por falta de entendimento. É só por falta de sabedoria. É só porque não sabe como fazer. Sabe, às vezes, até de uma maneira humana. Mas ele precisa do entendimento, da sabedoria que vem do Espírito Santo para fazer as coisas. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Glória a Deus. Outra situação que as pessoas sofrem muito. João Evangelho, capítulo 5, versículo 1. É um texto bastante conhecido. Qual o motivo, pastor? Pecados. Pecado. Ó, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Vai lá. Irmã, vai dando sequência, só para quando eu pedir, tá bom? Por gentileza. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 porticos. Algumas traduções falam alpendres. Vamos lá. Neste jazia uma multidão enferma, cegos, coxos, paralíticos, muitas pessoas doentes ali, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então tinha muita gente ali, porque descia um anjo. Ah, pastor, mas isso aí é verdade? Sabe, a Bíblia está dizendo que um anjo descia porque descia. É verdade. Você está compreendendo? Então, descia um anjo, agitava as águas, as pessoas ali são atentas. Porque o primeiro que entrasse era curado de qualquer tipo de enfermidade. Então ficava todo mundo ali, ó, atento. Moveu, entrava. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ele não estava ali há 38 anos. Ele estava enfermo há 38 anos. Aquele homem que estava ali, a Bíblia não fala quanto tempo ele estava ali. Fala que ele estava enfermo há 38 anos. Aquele cidadão estava sofrendo, carregando um mal com ele há 38 anos. Vá lá. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Segue. O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Quer dizer, não dá. Quando eu vou, já foi alguém. Eu estou aqui, uma expectativa, mas não é que eu não quero, é que eu não consigo chegar onde precisa para ser curado. Segue. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Vá lá. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era... Então você vê que Jesus deu uma palavra para ele. Às vezes, irmão, presta atenção, você está em posição que todo mundo está. Jesus te dá uma direção, esquece o que todo mundo faz, o que todo mundo costuma fazer. Faz o que Jesus está te dando a direção. Você está compreendendo? Aquele homem, ele foi curado mesmo antes de levantar. Mas por quê? Porque no coração dele, quando Jesus falou, ele se propôs a obedecer. Você está entendendo, sim ou não? Então você tem que entender, você tem que se propor a obedecer. Não seja Maria vai com as outras, não. Deus falou contigo, a palavra falou contigo, obedeça. Não é o pastor. Eu tenho procurado explicar para você. Eu não sou senhor da tua vida. Eu não posso dizer o que você faz ou deixa de fazer. Quem tem que dizer o que você faz ou deixa de fazer é Jesus, a palavra de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Eu não sou o caminho, eu só indico o caminho. O caminho é Jesus, a palavra de Deus. Então é nela que você tem que confiar, é ela que você tem que viver, é ela que você tem que praticar. É ela, a palavra de Deus, que você tem que aprender a obedecer. Você está compreendendo? Sim ou não? Segue. Por isso os judeus disseram aos que tinham sido curados, é sábado, neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Irmão, não deixa que ninguém te dite ou tente controlar a tua vida. Você não tem que ser dirigido por ninguém, você tem que ser dirigido pela palavra. Amém, Jesus? Olha a resposta dele. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse, pega o seu leito. Poxa, ninguém fez nada por mim. Quem fez, mandou que eu pegasse e obedeci. Quem morreu por você? Então é ele que você tem que obedecer.
Você vai obedecer o homem que não fez nada por você? Você vai obedecer a Cristo, a palavra. Esse fez por você. Deu a vida e ressurgiu por você. Era rico, se tornou pobre, para que você pudesse ser rico através dele. Então é ele que você tem que obedecer. Você está compreendendo, sim ou não? Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Segue. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, porque por haver muita gente naquele lugar. Segue. Mais tarde, preste atenção nisso, Jesus o encontrou no templo. Ele encontrou ele no lugar certo, né? Tem gente que ela vem pouco ao templo. O lugar de Deus falar com você. O lugar de você encontrar Deus é no templo. Não é que eu não vou encontrar Deus na minha casa. Não é que eu não vou encontrar Deus orando. Por quê, pastor? Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas ele indicou a casa dele. Por isso que ele falou, a casa de oração. Por isso que ele falou, não faça como é costume de alguns, deixando de congregar. Estar na casa dele é mandamento. Você está compreendendo, sim ou não? Ele estava no lugar certo, na casa do Pai. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. E lhe disse, olhe, você foi curado. Não peques. O que causou a doença que levou ele a sofrer 38 anos? Pecado. Tem muita gente sofrendo por causa de pecado. Irmão. Sofrendo porque é fofoqueiro, fofoqueira, linguarudo, linguaruda. Sofrendo porque guarda mágoa, guarda rancor. Tudo isso é pecado. Porque crente acha que pecado é roubar, matar e prostituir. Então eu estou dando dízimo. Não me prostituo. E não matei ninguém. Tudo bem entre eu e Deus. Não é assim não, irmão. Lá a Bíblia é clara. Toda quebra da lei é pecado. E eu estou falando da lei de Cristo. Estou falando da lei de Moisés, não. Estou falando da lei de Cristo. Toda quebra da lei é pecado. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? É muito sério o que eu estou falando com você. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa. Ele sofreu 38 anos. Jesus falou, você foi curado, hein? Tive misericórdia de você, hein? Te livrei do inferno, te livrei do mal, hein? Te livrei do sofrimento, mas eu vou te avisar. Não dá bobeira de novo, não. Porque senão a situação tua vai ser muito pior do que você já enfrentou. Irmão, desperta. Tem gente que sofre falta de sabedoria. Tem gente que sofre porque está em pecado ou cometeu um pecado. E pecado, para ficar livre dele, é só confessando. Já ensinei isso para você. Pecado não prescreve. Para ficar livre de pecado é só por meio de confissão. Não tem jeito de ficar livre de pecado se não for por meio de confissão. Tem pecado que o negócio é só você e Deus. E tem pecado que é você, Deus e a pessoa que você pecou contra ela. Está compreendendo, sim ou não? Como é que eu vou saber, pastor? É simples. O que você fez prejudicou alguém? Então, o que significa que você pecou contra Deus e contra essa pessoa? Você prejudicou ela? Simples. Amém? E tem pessoa que sofre. Agora, esse sofrimento é aceitável. E é bom. Ué, como é que sofrimento é bom, pastor? Você vai entender. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero a linguagem de hoje. Versículo 23. O apóstolo Paulo está conversando sobre falsos profetas, que se declaravam servos de Deus. Até tem uma parte desse texto que ele fala que o diabo, ele tem a condição, a capacidade de se tornar, apesar de ser trevas, de se tornar, no sentido de ludibriar, de enganar um anjo de luz. Está compreendendo, sim ou não? Aí ele pega e fala, quanto mais os seus servos também têm tal capacidade. Porque eles se mostravam de Deus, mas na verdade eles não eram. Mas aí ele pega e fala, no final, eles terão a recompensa que merecem. Você está compreendendo, sim ou não? Mas só que tem um momento aqui que ele fala algo assim incrível. Olha só. Eles são servos de Cristo? Ele está perguntando. Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Por que ele fala isso, pastor? Porque não é correto você ficar se exaltando ou se gloriando. Né? Então ele estava falando, olha, apesar da maneira que eu estou falando como se eu fosse louco. Porque a maneira que eu estou falando não é a maneira correta de se falar. Mas é preciso que você
saibam. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Você está compreendendo, sim ou não? Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado em mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais vezes do que eles e muito mais vezes estive em perigo de morte. Segue. 5 ocasiões, os judeus os patrícios, hein? Irmãos, povo de Deus, os judeus, em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chibatadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porrete, tem tradução que fala vara. Uma vez, fui apedrejado. 3 vezes, o navio que eu estava viajando afundou. E, numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Segue. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações, e de ladrões, em perigos causados pelos patrícios, ou seja, pelos irmãos, os judeus, e também pelos não-judeus, por aqueles que não são irmãos. Tenho estado em meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Está cheio de falso crente. Tenho tido trabalho e canseira. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Olha só. Além disso, e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Ponto. É sofrimento. É ou não é? Mas esse tipo de sofrimento é um sofrimento que vale a pena. Sofrer por amor a Cristo vale a pena. Por quê, pastor? Há uma recompensa. Há uma recompensa. Agora, nessas outras 2 situações que eu te apresentei, que é a falta de conhecimento e pecado, a única recompensa que você vai ter é a destruição, é a morte. Você está compreendendo? Sofrer por amor a Cristo, às vezes ser humilhado porque você pertence a Deus, ser desprezado porque você pertence a Deus, às vezes pela família, às vezes por alguém no local de trabalho, às vezes em outra situação. Irmão, não se preocupa com isso não. Louve a Deus. Às vezes desprezada pelo marido porque é de Jesus, porque ela pertence a Cristo. Às vezes desprezada pela esposa porque ele pertence a Cristo. Não se preocupe com as humilhações, com os sofrimentos, com as dores que surgem por causa da tua fidelidade, porque isso vai te render glórias aqui e eternas. Amém? Agora tenha sabedoria e não vive em pecado, porque são sofrimentos que não devem fazer parte das nossas vidas. Por que eu estou te mostrando isso? Porque nós temos uma mania, irmãos, de querer que Deus nos tire de certas dificuldades que muitas vezes teremos que passar para que Ele se manifeste na nossa vida ou para que Ele se manifeste através de nós na vida de alguém. Nós temos esse negócio de não querer, de pedir para Deus nos tirar daquela situação. O Senhor Jesus, quando Ele ora, Pai, se possível, aparte de mim esse cálice, Ele está mostrando o que a carne humana faz, o que a carne humana é capaz. Ela é capaz de retroceder para não passar por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dificuldade, mesmo que essa seja a vontade de Deus. Mas Jesus mostrou que não podemos ser assim, que não importa o tipo de sofrimento que teremos que enfrentar, se faz parte de um plano, de uma vontade de Deus para a nossa vida, para nos abençoar, para abençoar a vida de alguém, nós devemos ficar com a vontade de Deus. Por quê, pastor? Ela é perfeita. Ela é perfeita. Você compreende? Sim ou não? Que Deus fale mais no seu coração. Irmão, eu ia falar sobre você crer somente. Por isso que eu falei sobre Jairo no começo. E eu digo para você, não importa a circunstância, não importa o que você está vendo. Segue o conselho que Jesus deu para Jairo. Crê somente. Amém? Não tenha medo, foi o que ele falou para Jairo. Acredite apenas. Ele falou, não temas, crê somente. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que Deus possa falar mais no seu coração, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Lembrando,
sobre Jairo que eu falei agora está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 36. Forte abraço, tchau. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.